Capítulo 687, Pagando respeito ao príncipe herdeiro do reino divino. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Tinha que se saber que uma vez que um artista marcial perdia sua essência sanguínea, era extremamente difícil restaurá-la. Assim, qualquer habilidade secreta relacionada à restauração ou suplementação da essência sanguínea era extremamente preciosa. Quanto ao método da Ilha da Divina Fênix de transplantar a essência sanguínea de um pássaro vermilion, que foi obtido do reino místico da Divina Fênix, por isso apenas figuras de alto nível da Ilha da Divina Fênix sabiam sobre isso. De fato, a fundadora ancestral Ilha da Divina Fênix era apenas uma mortal, ela não tinha nenhuma relação com o clã ancestral da Fênix. Ela acidentalmente tropeçou no reino místico da Divina Fênix, e lá obteve vários métodos de cultivo e habilidades secretas, e usou esses tesouros para formar a Ilha da Divina Fênix. Então, teoricamente falando, um artista marcial de qualquer outra seita poderia ter a essência sanguínea do pássaro vermilion transplantada neles, e isso aumentaria seu talento em métodos de cultivo do atributo fogo. Assim, o Palácio do Misterioso Yin Yang sempre cobiçou essa técnica secreta. Quando a Ilha da Divina Fênix estava em seus dias de glória, o Palácio do Misterioso Yin Yang não estava disposto a pagar um preço tão alto ao atacar a Ilha da Divina Fênix para obter essa técnica secreta, mas agora que a Ilha da Divina Fênix estava em apuros, eles começaram a se mover na direção desse objetivo. O Palácio do Misterioso Yin Yang focava em métodos de cultivo de água e fogo, era extremamente similar aos métodos de cultivo de gelo e fogo praticados pela Ilha da Divina Fênix. Em particular, o método de cultivo do atributo fogo era especialmente parecido. Assim, eles primeiro planejaram obter os dois pássaros vermilion e tirar uma parte de sua essência sanguínea para ver se podiam ou não a usar para aumentar a compatibilidade de fusão dos métodos de cultivo do Palácio do Misterioso Yin Yang. Esta foi a razão mais importante pela qual eles estavam dispostos a suportar a pressão da região demoníaca do Mar do Sul e ajudar a Ilha da Divina Fênix. Xing Qin disse: marido, devemos nos apressar. Se a região demoníaca do Mar do Sul for subjugada por este reino divino, não teremos mais moedas de troca em nossas mãos. Quando isso acontecer, a Ilha da Divina Fênix pode não estar mais disposta a se submeter a nós. Ramph, isso pode não ser verdade. Após esta guerra, a força da Ilha da Divina Fênix despencou. Mu Fengtian já feriu sua fonte de vida, e mesmo que ela ainda esteja na primeira etapa da destruição da vida, a verdade é que sua força agora é apenas comparável ao reino núcleo rotativo. Quanto a Mu Yuang, ela recentemente passou para a primeira etapa da destruição da vida e seu cultivo é instável. Com a maioria de seus anciãos do reino núcleo rotativo mortos, a Ilha da Divina Fênix agora só pode ser comparada a uma seita de quarto grau média alta. Eles não são muito melhores que as 7 seitas da região dos 5 elementos. Eles simplesmente não têm a capacidade de competir conosco. Agora que eles vieram ao meu palácio do misterioso Yin Yang, eles podem esquecer qualquer pensamento de ir embora. Quando Xingji falou, ele zombou, subconscientemente segurando as palmas das mãos como se quisesse controlar completamente a Ilha da Divina Fênix em sua mão. Como Xingqian viu a aparência confiante de Xingji, ela disse: marido, com você controlando a situação, posso ter certeza de que as habilidades secretas da Ilha da Divina Fênix pararão em nossas mãos. Quanto a estabelecer um bom relacionamento com aquele príncipe herdeiro do reino divino, eu lidarei com isso. Enquanto Xingqian falava, o som de passos ecoou subitamente no templo junto com uma voz clara: nobre pai, nobre mãe, do que vocês estão falando? Aquele que falava era um jovem alto e heroico. Ele era bonito e suas sobrancelhas se erguiam como espadas.
Ele era o filho mais talentoso de Xingji e Xingqian. Xingyang. Depois que Xingyang foi identificado como tendo potencial para se tornar uma potência do nível imperador, o casal Xing colocou todas as suas altas expectativas sobre ele. Eles estavam contando com ele para ajudar o palácio do misterioso Yang a se elevar para uma terra santa no futuro. Yanger, você veio na hora certa. Você já ouviu falar sobre a pilhagem na região demoníaca do Mar do Sul? Seu filho certamente ouviu falar de um assunto tão grandioso. Pensar que tudo isso veio das mãos de um jovem misterioso, é verdadeiramente inacreditável. Milímetro, isso mesmo. Seu pai e eu suspeitamos que ele é um príncipe herdeiro de um reino divino. Se você puder estar em boas relações com ele, isso seria muito vantajoso para você e para nós. Yanger, eu pretendo levá-lo para conhecê-lo. Seu talento é realmente extraordinário, mas ainda pode ser muito difícil se comparar com ele, então apenas certifique-se de não demonstrar arrogância ou tolice na frente dele. Sua idade deve estar perto da dele. Contanto que você consiga se tornar amigo dele, sua luta para tornar-se um imperador inigualável em 100 anos será muito mais fácil. Quando Xingqian falou, os olhos de Xingyang começaram a brilhar. Embora ele fosse um talento do nível imperador, não era verdade que qualquer talento do nível imperador pudesse se tornar um imperador inigualável. Era necessário empurrar constantemente seu potencial para os limites, encontrando recursos mesmo diante do perigo absoluto. Quando se podia combinar as chances de sorte, o destino, o esforço e todos os outros fatores juntos, era possível se tornar uma verdadeira potência do nível imperador. Se ele esgotasse seu potencial ou encontrasse um acidente, ele poderia falhar. Mas se ele conhece um príncipe herdeiro do reino divino, seria diferente. Ao longo desses anos, Xingyang já havia sido considerado e criado como o futuro sucessor de sua seita. Como ele diligentemente treinou seu cultivo, ele também era bem versado na natureza humana e em fazer amizade com os outros. Ele acreditava que, enquanto tivesse uma chance, ele certamente seria capaz de ganhar o favor desse príncipe herdeiro do reino divino. Nesse momento, se ele tivesse a chance de ir para uma terra santa no reino divino e se aventurar um pouco, então os benefícios poderiam ser imaginados. Pensando nisso, uma luz excitada brilhou nos olhos de Xingyang. Ele disse: o que a nobre mãe diz é verdade. Neste mundo, há sempre uma montanha mais alta e um céu mais elevado. Seu filho sempre entendeu essa verdade. Irei com a nobre mãe e, se tiver a oportunidade de fazer amizade com o príncipe herdeiro, certamente não esquecerei disso. Milímetro, bom, verdadeiramente digno de ser meu filho. Xingji riu. Esta guerra do Mar do Sul foi definitivamente uma grande oportunidade para o seu palácio do misterioso Yin Yang. Não só eles logo seriam capazes de obter as habilidades secretas da Ilha da Divina Fênix, como também poderiam ficar amigos de um príncipe herdeiro do reino divino. Se eles pudessem ter sucesso em ambos os objetivos, o palácio do misterioso Yin Yang subiria mais um passo. Como o palácio do misterioso Yin Yang estava elaborando seus grandes planos, a Ilha da Divina Fênix também estava considerando o futuro de sua seita. Mu Fengtian e Mu Yuang eram ambas personagens que viveram por centenas de anos, então como elas não poderiam ter visto os truques do palácio do misterioso Yin Yang? Era só que antes, sob pressão, elas não tiveram escolha a não ser fazer uma barganha com o palácio do misterioso Yin Yang e rastejar até o covil da cobra, contando com o eventual dia em que Lin Ming retornaria. Ainda havia mais 7 dos 10 anos que Lin Ming prometeu. Mas antes disso, já havia uma chance favorável na Guerra do Mar do Sul. Agora a Ilha Divina Fênix tinha que considerar o próximo passo.
Neste momento, em um pátio da residência temporária da Ilha da Divina Fênix, havia uma longa e ampla mesa, onde 7 ou 8 figuras importantes da Ilha da Divina Fênix estavam sentadas. Mestra da seita, mestra ancestral. Uma mulher de vestido azul curvou-se educadamente quando se sentou. Ela era Mu Bingyun, tendo acabado de voltar da região dos 5 elementos. Bingyun, sobre os rumores da região demoníaca do Mar do Sul, quão exagerados eles são. As figuras de alto nível da Ilha da Divina Fênix estavam todos escondidos dentro do palácio do misterioso Yin Yang, e era difícil para eles saberem o que estava acontecendo no mundo exterior. Muita informação foi enviada a eles por Mu Bingyun. Antes, quando aquele jovem misterioso aniquilou completamente o ramo da Ilha da Divina Fênix da região demoníaca do Mar do Sul com apenas sua própria força, isso já parecia bastante exagerado. Depois disso, Xian Yu que elevou outros 3 grandes anciãos, juntamente com o Leviatã gigante para uma missão de caça. No entanto, eles sofreram uma derrota desastrosa. Não só eles tinham perdido o Leviatã gigante, mas 2 anciões também morreram. Finalmente, toda a região demoníaca do Mar do Sul foi saqueada e pilhada pelo jovem misterioso. Isso era verdadeiramente incompreensível. Isso era o mesmo que o jovem misterioso varrendo toda a região demoníaca do Mar do Sul com apenas sua força, evitando completamente Xian Yu e os outros anciões da destruição da vida como se fossem nada mais que cachorros mortos. Com o grande número de artistas marciais que foram mortos em toda a região demoníaca do Mar do Sul, eles tiveram sorte de que Xian Wuji ainda estivesse vivo, caso contrário, toda a seita poderia ter entrado em colapso por causa disso. Isto era simplesmente uma lenda de conto de fadas, era inimaginável. Quanto a esse jovem misterioso, sua identidade tornou-se cada vez mais obscura, mesmo quando sua fama subiu a níveis sem precedentes. Pode-se dizer que agora, em toda a região dos 5 elementos, região ao sul do horizonte, província misteriosa, ou outras terras próximas, não havia uma seita de classificação alta que não conhecesse esse jovem. Talvez até a região Grande Zen tenha ficado sabendo disso também. Respondendo a mestra da seita, minhas palavras não são exageradas. Milímetro. Mu Yuang assentiu. Com o surgimento desse jovem misterioso, o cenário de toda a Guerra do Mar do Sul havia mudado rapidamente. Este também foi um ponto de virada favorável no destino de sua Ilha da Divina Fênix. Agora só não sabemos quando Xian Wuji sairá do isolamento. Xian Wuji é a alma da região demoníaca do Mar do Sul. Embora a região demoníaca do Mar do Sul tenha sofrido grandes perdas desta vez, eles nunca perecerão enquanto Xian Wuji ainda estiver vivo. A região demoníaca do Mar do Sul ainda detém o domínio absoluto com ele, e ainda não temos escolha a não ser ficar no palácio do misterioso Yin Yang e sermos pressionados por outros. Como o palácio do misterioso Yin Yang foi mencionado, um traço de tristeza e dor passou pelos olhos de Mu Qianyu. Naquela época, sob a pressão de sua seita sobreviver, a Ilha da Divina Fênix não teve outra opção a não ser ceder a certas condições. Sua besta santa, Pequena Chama, estava agora nas mãos do palácio do misterioso Yin Yang. Agora que eles pegaram Pequena Chama, certamente não foi para cultivá-lo, mas sim para roubar sua essência sanguínea de pássaro vermilion. Enquanto Mu Qianyu pensava nisso, parecia que uma faca quente estava torcendo em seu coração. Embora Pequena Chama fosse uma besta contratual, para Mu Qianyu, Pequena Chama não era diferente de sua irmã. Sacrificar Pequena Chama para garantir a continuidade do futuro da Ilha da Divina Fênix seria sempre um dos demônios internos de Mu Qianyu. Enquanto Mu Yuang via a expressão de Mu Qianyu, ela suspirou e disse: Yuer, não se preocupe.
Os mestres do Palácio do Misterioso Yin Yang fizeram um juramento em seu coração de artes marciais de que não prejudicariam a vida da pequena chama. É só que, eles estão tirando um pouco da essência sanguínea dela. Quando Mu Yuang falou isso, ela também se sentiu triste. Sua besta contratual Brilho do Fogo também foi levada. Seja para um artista marcial ou para um pássaro vermilion, a essência sanguínea era extremamente preciosa, não era possível perder muito. Se alguém perdesse muito, não apenas o cultivo cairia, mas também diminuiria sua vida. Nós que procuramos asilo no Palácio do Misterioso Yin Yang para começo de conversa, sempre tivemos que pagar algum preço. Nós só podemos esperar que este jovem misterioso faça com que a região demoníaca do Mar do Sul sofra grandes perdas e nos dê um pouco de descanso. Devemos persistir até que Lin Ming volte. Mas, enquanto isso, teremos que suportar pacientemente nesses próximos anos. Nós simplesmente não temos outra escolha. Milímetro, eu entendo. Mu Qianyu sorriu relutantemente, apontando que ela estava se sentindo melhor. Mu Yuang suspirou e não disse mais nada. Enquanto as figuras de alto nível da Ilha da Divina Fênix se reuniam para discutir o futuro de sua seita, no grande templo do Palácio do Misterioso Yin Yang, um barco espiritual grau terra de nível alto havia sido lançado silenciosamente. Depois de passar por várias matrizes de transmissão, disparou diretamente para o Mar do Sul. As pessoas a bordo deste barco eram mãe e filho, Xing Qian e Xing Yan. Eles planejaram ir em direção à Ilha da Divina Fênix para fazer uma visita a esse príncipe herdeiro do Reino Divino. No entanto, alguém já estava muito mais perto. Quando o Palácio do Misterioso Yin Yang partiu, ao grupo de batedores do Vale da Tempestade já havia pousado na Ilha da Divina Fênix e planejava cumprimentar Lin Ming. O protetor do Templo Vento Livre do Vale da Tempestade solicita uma audiência com o grande especialista. Vendo que não houve resposta, o protetor repetiu. Embora sua voz fosse vigorosa, seu coração batia como um tambor selvagem. Essa outra força era uma existência capaz de matar um mestre da primeira etapa da destruição da vida e também não havia como dizer quão elevado era seu status. Este batedor era apenas um protetor de uma pequena seita de 4º grau. Aos olhos de pessoas assim, ele não era diferente de uma formiga. Sua chegada abrupta e saudação causou descontentamento. Se essa pessoa tivesse uma personalidade excêntrica, ela poderia ignorá-los ou até brincar com eles. Depois de várias respirações de tempo, a voz de um homem jovem de repente ecoou de todas as direções. Vale da Tempestade. Vale da Tempestade, uma das 7 seitas da região dos 5 elementos.